Olá, caros amigos! Como sempre, nosso webinar de domingo com o Boris, os amigos russos e o Dr. Mikhail Leitman. Sim, quem é responsável por tudo? O tópico de hoje é a influência dos cabalistas sobre a história humana. Eles tiveram impacto no mundo e hoje, pela primeira vez, temos uma transmissão ao vivo no Facebook. Perguntem o que quiserem, vamos fazer ao vivo para vocês e vamos começar com o tópico: a influência dos cabalistas sobre a história humana. Portanto, para aquecer, Ishak pergunta: existe alguém que controla o mundo? Como é possível descobrir? Existe alguma evidência? O mundo é controlado por uma única força chamada Criador, ou natureza, e somente ela, ou ele, como quiserem chamar, controla, governa o mundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ninguém mais tem qualquer capacidade de governar ou controlar. A única coisa que a pessoa, na verdade, qualquer pessoa, tem, de acordo com sua equivalência com esta força, ela traz seu pequeno investimento pelo mundo para torná-lo melhor, porque neste caso torna-se um conduto desta força superior neste mundo. Ou seja, você responde a pergunta: como eu posso descobrir se isso é ou não só acreditar nisso? Ele pergunta: existe alguma evidência? A evidência só pode acontecer ou surgir quando a própria pessoa começa a sentir, através da sua influência positiva, influencia o mundo. Outra pergunta: eu posso controlar o mundo? Se sim, como? Eu posso controlar o mundo? Você mencionou. Isso é o que a sabedoria cabalística serve. Se você estudá-la, se você estudar como pode influenciar o mundo, é disso que fala, claramente, em todas as fontes, poderá fazê-lo. Na verdade, qualquer pessoa pode fazê-lo, na medida que fica proficiente nisso. Eu quero acrescentar: somente positivamente você pode afetar o mundo. Negativamente você afeta de qualquer forma. Todos nós, sem nos envolvermos no governo do mundo, o influenciamos negativamente. Se você quer influenciar, só positivamente. Ok, algumas palavras então sobre a influência dos cabalistas na história humana. A influência dos cabalistas na história humana, você entende? Este é um tópico enorme, eu não sei como abordá-lo. Obviamente, os cabalistas influenciam a história humana, pois são pessoas, assim como você, que nos ouvem neste momento, e os cabalistas são pessoas normais que estudaram como você pode influenciar o mundo por si mesmos, por sua inclusão no mundo, através do seu comportamento. Então, eu vou fazer uma pergunta de orientação. É possível dizer que muitas vezes eu ouvi você dizer que Abraão mudou a história humana. A história humana devia ocorrer numa direção que deveria ir na direção de Nimrod, o rei da Babilônia. E Abraão mudou a história humana. É possível dizer isso? O que você acha? Abraão mudou a história humana. Ele a mudou, sim, porque ele começou a convencer as pessoas
os babilônios antigos não irem com seu egoísmo crescente na antiga Babilônia. E este ego não os permitia se desenvolver, os destruía e trouxe uma grande crise na Babilônia antiga. Algo que chamamos hoje a crise da antiga Babilônia. O que eu quero dizer? Entre o Tigres e Eufrates, toda a civilização começou lá e as pessoas viviam de forma calma, com paz. Tinha agricultura, pão, trigo, grãos de todo tipo, tinham gado e pescavam. Eles também tinham alho e cebola, vocês entendem? É importante. Tudo isso é comida importante, de forma nutritiva. Especificamente, você sabe, nos textos antigos, eu dei 1 quilo de alho, tudo para o bem. Ao continuar, eles começaram egoisticamente a tratar um ao outro e subitamente viram que houve uma competição, o surgimento da competição. Eu dei isso aqui, e aquele deu outro, e daí eles começaram subitamente a avaliar um ao outro através de escalas egoístas. Não que você é meu amigo, meu vizinho. Eram critérios totalmente diferentes que começaram com relação um ao outro. E esta é a crise. Eles entraram nesta crise, nesta terrível crise, e foram incapazes de sair dela. Eles começaram a construir a Torre de Babel. É um símbolo do seu egoísmo. Se quisermos chegar ao céu, eles tinham essa crença de chegar ao céu, que o Criador trabalharia por nós. É isso que eles diziam, sim. Que vamos escravizar Deus, Ele vai trabalhar por nós. Eu vou dizer que essa é uma crença que o céu os céus, que por milênios há esta crença no poder do céu. Só o surgimento do século 17 e 18 da ciência, da verdadeira ciência, antes era assim. Eu me lembro que eu li em russo manuscritos que as pessoas que viveram no horizonte, eles se escondiam por trás do horizonte, o seu pescado, eles tinham essa crença de esconder. Então, da Babilônia antiga, nós temos toda a civilização. Abraão criou uma enorme revolução. Você pode chamar de única revolução no mundo. Todas as outras revoluções do mundo são uma em relação à outra, mas ele deu a verdadeira base da revolução, afetando a fé no nosso mundo e nos outros mundos. E, geralmente, ele criou algo incrível. Antes dele, ele foi o 20º cabalista, a 20ª geração de cabalistas depois de Adão, mas especificamente a sua geração foi capaz de trazer ao nosso mundo o método da influência, que durante a crise o mundo precisava muito. É interessante. No tempo de Noé, ele não foi um revolucionário, mas Abraão foi.
Não, você pode dizer que Noé salvou a humanidade sozinho. Ele fez a sua revolução, mas ele não precisava de uma grande companhia como Abraão. Ele fez por si mesmo, ele trouxe seus parentes. Não, quais eram os seus parentes? Eles não eram tão próximos. Era uma grande família, na verdade. E todos viviam assim naquela época. Então, ele os carregou juntos nesta companhia e elevou-os acima do egoísmo terreno. Isso significa salvá-los da arca, na arca do egoísmo, na forma do dilúvio, na forma de Biná. Abraão também fez isso, mas estava num outro estado. Várias gerações já tinham se passado, 10. Abraão começou a trabalhar de forma diferente, revelou o sistema que pode agir de forma diferente. Não de acordo com relações sanguíneas, consanguíneas, mas trabalhando com seu egoísmo. Noé da Bíblia e Noé da Torá. Isso. Portanto, durante a época de Abraão, ele começou a desintegrar toda a humanidade e as pessoas aceitaram que havia certos parentes relacionados a uma nação. No entanto, havia muitas famílias enormes que Abraão foi capaz de convencê-los que, especificamente, retornando a uma única família contra o egoísmo, entre si, essa é a salvação. Eles não estavam longe deste estado para entender, porque realmente assim que era. E subitamente o egoísmo surgiu. Portanto, eles acreditavam de forma rara, porque eles viam que esta é a salvação dos problemas que faziam para si. Está claro, nós vivemos bem, e subitamente começamos a nos odiar, então como vamos voltar para uma vida normal? Por que não nos reunimos e tentamos descobrir isso na dezena, não importa em que estado? Estamos numa mesa de jantar, etc. Vamos tentar criar as relações corretas entre nós. Há várias perguntas aqui, de forma geral. Júlia e outros perguntam: Abraão mudou a história, mas como vemos, não para o bem. Nós vemos que ainda, embora tenha feito uma revolução, vemos ao que chegamos. Depois dele, não houve outras coisas. Que revolução estamos falando exatamente? Abraão mudou a história em que deu ao nosso mundo um método, influenciando o nosso mundo. Isso significa muito. O método de influenciar nosso mundo, agora eu sei como é o ego, que irrompe, que nos desfigura nossa atitude um para o outro, ruína tudo para nós. Nós não conseguimos imaginar o que poderia acontecer se o ego não fosse tão grande, enorme, assustador, se tratássemos um ao outro. Eu não posso dizer de forma fraternal, porque os irmãos também se odeiam na competição entre si. Eu sequer posso dar o exemplo em nosso mundo da atitude correta entre as pessoas. Mas, em geral, temos que dizer que o que Abraão fez, sem uma palavra, simplesmente consumiríamos um ao outro hoje. Se não tivéssemos este método das pessoas, teríamos a preparação para a religião. Porque de onde vieram todas as religiões? Só um minuto. 1500 anos depois de Abraão surgiu o judaísmo. Depois, você teve os romanos, gregos,
que tiveram a Roma e começaram a adaptar entre si, e o cristianismo surgiu. Depois, no século VI, surgiu o islamismo. São religiões que vêm dos ensinamentos de Abraão. Obviamente não são claros, mas já do judaísmo. Então, depois do século II, da Era Comum, depois de Cristo, surgiu a Kabbalah, o método puro de Abraão, na forma mais pura. Depois caímos do amor mútuo para o ódio infundado. E daí o judaísmo surgiu. O judaísmo regular, tradicional, que é baseado no egoísmo. É baseado no fato de que a pessoa cuida de si, que se dará bem neste mundo e no próximo. Daí do judaísmo, através das mudanças evolutivas, surgiu o cristianismo, a próxima religião. E depois o Islã. Você acha que eles influenciaram o mundo? Se essas religiões não tivessem surgido, o mundo seria amplo. As pessoas se consumiriam como animais selvagens. Mas como eles vão anunciar isso? Eu achei que todas as guerras eram Sim, são guerras, mas guerras no nível cultural da humanidade. Quando você começa a procurar todo tipo de achados arqueológicos, você vê que as pessoas viveram aqui. Se as pessoas se matassem, talvez poderiam se ajudar um ao outro. Mas você chama isso de cultural. Por quê? Por que chama esse achado de cultural? Então, eu também posso dizer que todas as religiões são revoluções culturais da humanidade. Se não houvesse a religião, as pessoas seriam muito mais bárbaras. Devemos admitir. Cada religião tem uma base ou regra ética, moral. Sem isso, você não poderia desenvolver a humanidade. As religiões deram ao mundo tudo o que é hoje. Ciência, alquimia, veio da alquimia, os monastérios antigos. Música, a ciência, etc. O mundo moderno também. E as religiões devem a sua surgimento ao judaísmo e o judaísmo à Kabbalah. Então, como cada geração de cabalistas influenciou o mundo? Bom, os cabalistas influenciaram o mundo através de 3 religiões. Culturalmente, de certa forma, limitando o seu egoísmo. Então, é isso que as religiões fizeram. Além disso, também temos que acrescentar que a Kabbalah, em primeiro lugar, 1.500 anos de Abraão até a destruição do primeiro templo, a Kabbalah reinou na nação de Israel e deu a ela um desenvolvimento espiritual superior. Por esta razão, a nação desenvolveu-se, colocou a sua base nisso. Mesmo hoje, é refletido na sua personalidade. Essa é a tendência para a ciência, educação, através da criação de filhos, aspirações, a construção da sua vida, o mais correta e confortavelmente possível. Todas as aspirações, especialmente para a educação, foram dados ao povo judeu pela Kabbalah, porque foram obrigados. Daí transformou em religião, e graças à religião, as pessoas começaram a se tornar mais educadas, porque durante a Kabbalah, de 1.500 anos antes
da Era Comum, e 500 anos depois, todos eram literatos, sabiam escrever e ler, conheciam as fontes. Torá, os escritos sagrados, Mishnah, Talmud, tudo isso era memorizado pela raiz, tudo era estudado e aprendido, não só pelos sábios, mas também por todos. Você sabe, todos tinham que saber, tudo era conhecido, e todo este conhecimento no nível corporal. E daí era passado aos outros e aos outros, com todas as suas regras, com toda essa unidade, integração. As pessoas estudavam nos monastérios. Os monastérios foram as primeiras universidades, você entende? E nos países árabes, onde as ciências se desenvolveram, as discussões, você não pode ignorar isso. Quando os judeus foram exilados da Espanha, eles deixaram as ciências de toda essa cultura em todos os países. Você pode ler, ninguém argumenta isso. Você pode ler sobre isso nos livros de história. Então, a Kabbalah, o judaísmo, o cristianismo e o Islã, podemos dizer que eles não deram nada ao mundo? Pelo contrário, eles deram a base de todo mundo. Andrei pergunta: a experiência das tribos antigas não mostram que eles viam relativamente de forma mais pacífica dos que têm religião? E por que as religiões são consideradas uma bênção? As pessoas podem viver sua vida natural sem a religião, óbvio. Seria ótimo se permanecessem no nível animal. Ninguém disse que não. Todos viveriam na sua própria caverna ou nas árvores, construiriam uma cabaninha e tinham seus caiaquezinhos, caçavam, tudo seria ótimo. Mas o progresso não depende de nós. Não dizemos que fazemos o progresso, nós desenvolvemos-nos de acordo com o egoísmo que se desenvolve dentro de nós. A nossa natureza má. E além disso, a religião nos deu esses acréscimos que em alguma parte limitam o ego. E você precisa reconhecer isso, dar crédito à religião por isso, porque isso veio do egoísmo da pessoa e, além disso, cada religião, na sua própria forma e setor, na sua parte da humanidade, deu resultados positivos. Visto que tudo, não vamos falar especificamente, tudo veio do desenvolvimento religioso, medicina, remédio, cultura, dança, etc. Mesmo as ciências especificamente para provar certos dogmas religiosos ou axiomas, é como as ciências foram desenvolvidas. Depois você vê o que a gente chama de contradições entre religiões, ciências. Agora você tem diferentes contradições, conflitos que surgem. Mas você deve dar um crédito. É a fonte de todo o desenvolvimento da humanidade moderna. Visto que muitos telespectadores são mulheres, elas perguntam qual o papel da mulher e o papel feminino na história humana. Bom, em vários pontos críticos do desenvolvimento humano, a tradição feminina é o ponto mais crítico. Esse é o grande ponto de virada. E eu vou até dizer por quê. Bom,
Não vamos até a Idade Moderna? Sim, antes do dilúvio, ok. Vamos para Eva. Eva foi capaz de revelar ao mundo todo o ego, toda essa força destrutiva. Então, esta é a glória da nossa mãe. Então, você ensinou a serpente. Bom, a serpente é uma forma elegante de envolver isso. A próxima grande mulher foi a Sara, que, graças a quem Abraão avançou, porque o criou disse, escute o que Sara está dizendo, faça o que ela disse, essa é a próxima coisa. Então, todos os homens, todos os grandes maridos sobre os quais falamos e somos impressionados, só são grandes no fato de ouvirem suas esposas. Sim, é um fato. O que se pode dizer? Próximo? Temos Rivka, Leia, Raquel, né? Todas as esposas que controlaram suas esposas, seus esposos. E depois Ismael, o profeta islâmico e o predecessor de todos os árabes. Sua mãe era uma concubina de Abraão. Ismael foi seu primogênito, Isaac o segundo. E porque Ismael foi assim especificamente devido à sua mãe, que estava em conexão com Abraão, que teve êxito em adquirir uma bênção de Abraão. Portanto, depois temos, de acordo com a ordem de nascimento, a herança que Jacó recebeu devido à sua mãe. Depois a entrada no Egito, o que teria ocorrido se não fosse a esposa de Potifar, que seduziu José e o levou a toda a questão do Egito, e Bátia, a mãe e filha de Moisés também, e também deu nascimento a ele, e graças a quem então veio devido à sua irmã Miriam, que entrou na casa do faraó. Então temos a filha do faraó que o criou, Batiá, e Moshe passou por tudo. Tem o Jetro também, o Jetro. Sim, a Séfora o conduziu, o fez, o dirigiu de volta ao povo. Ele não queria ir. E depois, na medida que avançamos no êxodo do Egito, todas as mulheres apoiavam tudo. Existe o filho da Miriam também. Sim. Eles iam para a decoração, pressionavam os homens para não temer, estando numa conexão muito boa entre si. Então, tudo ocorreu no Monte Sinai. Sim, começou a pressioná-los no Monte Sinai. E no meio ao Criador e por trás sua esposa. Então, você não pode obter a Torá de outra forma. Depois nós vemos todo este problema da mobilização, a migração no deserto. Mas depois do deserto, quando entraram no Egito,
Depois, há exemplos como mulheres que foram diferentes das que havia antes. Elas se tornaram predecessoras. Daí você tem um lucro disso. Existem as profetas, perdão. Leia, Raquel e mais profetas surgiram e começaram a possuir a terra. E uma profecia diferente. Estão acima dos homens. Os homens iam até eles e começaram a pedir conselhos espirituais, religiosos a elas, internos. Depois nós vemos isso no exílio babilônico. Que organizavam inconscientemente tudo. Esther, por isso que Esther chama-se oculta. Esther é a princesa, a rainha. Por isso que temos o livro que chama-se Livro de Esther, sobre o exílio babilônico. E você tem as mulheres boas, más. A casa real era conduzida pelo Naomi. Ela veio de outra nação que conectava a nação de Israel e dizia: essa casa deve ser minha. E ela tornou-se a grande mãe do rei Davi. Então não era a casa real por herança. Havia diferentes reis, mas numa altura espiritual. Ela tornou-se uma profeta de um alto nível, Naomi. Você entende? Depois o rei Davi, graças a quem aqui ela alcançou estes níveis, no nível espiritual mais elevado. E o maior predecessor do nosso tempo, porque graças a ele estando conectado, há uma mulher especial. Batsheva também foi acusado do que estava fazendo. E você tem Ora Yud-Kei, e é uma história muito interessante, mas especificamente graças a isso, ascendeu a um nível elevado. Todos os nossos salmos, as maiores glorificações do Criador veio de Davi. Todo mundo vê isso. Depois houve outras mulheres. As mulheres são o elemento mais importante. E os homens, como sempre, têm que trabalhar, trazem o pão para casa. As mulheres nós podemos levantar e ir embora. Outra pergunta: se não há tempo na espiritualidade, o que é a história de acordo com a Kabbalah? Porque você vê como se não houvesse durante a história. Sim, tudo ocorreu na história. Não tenho certeza que as mulheres me aplaudem, eu não as vejo. Agora entendemos porque temos várias mulheres no curso, porque a alma feminina precisa de mais espiritualidade, está menos satisfeita com o mundo, porque sente que o egoísmo não nos dá nada, inconscientemente sentem isso. De outra forma, os homens precisam realizar várias correções, especificamente porque são egoístas. Mas para a mulher é mais fácil.
fazer as correções são mais sensitivas, mais próximas do que a Kabbalah oferece. Então aqui você tem esta separação, a divergência entre nós. As mulheres aspiram mais pela Kabbalah e a maior correção deve ser feita pelo homem. Então, como você se relaciona à história? Como nos relacionamos um ao outro? As mulheres devem empurrar os homens. Como relacionar com a história? Bom, na história temos que ver de forma simples. Tudo que ocorre de acordo com a emanação das raízes superiores em nosso mundo. E o nosso mundo é o reflexo das raízes superiores. Então, na realidade, no nível espiritual, você tem a manifestação de várias forças e do mundo superior. E no nosso mundo, você tem o reflexo terreno na Terra. Então, portanto, a história nos permite falar de ações espirituais, embora não exista uma espiritualidade verdadeira, são reflexos das raízes. Então, se falamos as raízes dos ramos do nosso mundo, podemos falar de vários progressos. Mas o tempo não existe. Como podemos relacionar com a história? É isso que os cabalistas dizem. Baal Sulam escreve. Se eu sou um cabalista, então eu estou num estado onde posso viajar no eixo do tempo, do início da criação ao fim, e ver que não é nada. Só há um estado. Vamos desenhar o seguinte. Aqui nós temos um estado e num lado é 0 e no outro 100%. 0% e 100%. Então, deste estado, gradualmente há descidas do início da criação e ao fim. E entre eles você tem o eixo do tempo. De 0 até o fim do Gemar Tikkun. Vou escrever 6.000 anos. Então, este é o fim da correção. Então, eu estou aqui. Eu descrevo aqui como um Partsuf. Estará claro. E não é um corpo. E eu estou aqui se tem uma tela. Uma tela. Portanto, eu posso viajar para frente ou para trás, como quiser. A tela é o quê? Ninguém sabe o que você está dizendo. Este é o ego. Este é o meu ego. Do mínimo ao máximo. E uma tela sobre ele. Depois eu posso transformar este ego em doação. É uma qualidade anti-egoísta. Então, se eu tenho uma tela, eu posso transpor-me no eixo do tempo, como uma máquina do tempo. Em consciência, em sensação, em tudo. Agora eu posso falar daqui. Digamos, no ano 1000 até Abraão, aqui está Adão, o pecado original, e o último ponto é o Mashiach, o Messias. É como uma realidade virtual. Você coloca um óculos de realidade virtual, 3D. Sim, aqui temos 1000, 2, 3, 4, 5, 6.000. Então, cada um tem uma raiz, que a humanidade tem uma ideia de criar um óculos tridimensional para cada um. Sim, quem não quer viajar no tempo? Sim, isso é na raiz, sim.
nas novelas, você viaja no tempo, mas não no nosso mundo. No nosso mundo, você pode ver o resultado. Como o cabalista escreve. O Baal Sulam diz no Shamat, o Abraão disse para quem? Como o Baal Sulam sabe que Isaac e Baal Sulam falam no deserto? Então, ele está escondido num arbusto? Não, ele está vestido no estado de Abraão e entende que agora tem que atingir o próximo estado. Isaac, Jacó, especificamente essas coisas são transferidas na próxima informação. É disso que ele fala. Baal Sulam diz que é Haim Vital, como se vestisse no seu estado? Sim, com certeza. O que você diz que você não pode viajar este corpo? Você sente essas sensações, se veste nela. Então, foi dito, ele estava falando sobre nos corações. Baal Sulam escreveu o comentário do Haim Vital, a árvore da vida. Ele escreveu com base nas lições do Ari. Com isso, Baal Sulam diria, mas eu, em relação ao Haim Vital, não é isso que eu disse. Ele se vestiu no Ari, então, para escrever? Ele não escreveu como eu digo a você que escreveu. Isso é interessante, não? 500 anos depois, ouvir isso de uma pessoa, então ele ficou maluco? Bom, também é bom, você sabe, avançar no corpo. Nós podemos viajar no tempo com o nosso corpo? No corpo, a fim de imaginar para você o corpo. Na estrutura física do nosso mundo, você deve se vestir no egoísmo. Estas pessoas que existiram em dois mundos, em nosso mundo e o mundo espiritual. Então, eu posso ascender ao nível do Ari. Obviamente é incrível. Então, eu posso sentir tudo que o Ari sentiu e tudo que fez. Mas estar em paralelo na Terra, no estado terreno ao mesmo tempo, para isso você precisa... Para isto eu necessito... Bom, não consigo explicar. Você entende porque o estado terreno não existe. É resultado da espiritualidade de acordo com certo egoísmo. O que vemos à nossa volta é irreal, tudo é descrito em nosso desejo. O surgimento é diferente do Ari. Isso não é dado a mim ou a ninguém. Eu posso ser semelhante a ele, ou seja, estar no seu estado, mas não como ele, a fim de ao mesmo tempo sentir estes eventos, ou seja, estar no século XVI como ele, aqui no norte de Israel. Ou seja, a qualidade animal, biológica, o mundo biológico é algo que o cabalista não pode se vestir, só no estado espiritual da pessoa, sim. Eu não posso explicar de forma clara, mas você deve ser ele mesmo. A espiritualidade não pode ser alcançada. A humanidade teve a possibilidade de criar uma história diferente ou tudo foi pré-determinado? Eu responderia que qualquer evento que ocorreu, temos que dizer que não ocorreria de outra forma. Baal Sulam escreve isso para nós no Shamat, nos primeiros artigos. Acho que 18, carta 18 também, etc.
Tudo que ocorre, temos que dizer que teria que ser assim. Se não tivesse ocorrido, só temos que dizer que depende de nós. Ok, voltando à religião. Existe uma razão espiritual porque veio primeiro o cristianismo, depois o Islã? Por que o cristianismo primeiro e depois o Islã? Eu não diria primeiro e segundo, porque um não sai do outro. Eu diria que primeiro a Kabbalah surgiu, depois da Kabbalah ocorreu a linha direita de Abraão, que ocorreu a linha direita ao Islã, e isso foi 500 anos, 1500 anos antes da Era Comum, através de Ismael, ou seja, vários séculos antes do cristianismo, e 15 séculos depois surgiu o cristianismo. Hoje o judaísmo surgiu e depois o cristianismo. O Islã, que veio depois, ele só veio através de um novo profeta. Mas não Meca, profeta, tudo se conecta a Ismael. E o Maomé, o Muhammad, é outro personagem diferente histórico, ou seja, no nível espiritual. Bom, eu não quero entrar nisso agora, não é o nosso campo de estudo. É bem complexo e separado este tópico. Não pertence especificamente a Kabbalah. Então, uma pergunta de Odessa. Que influência a Kabbalah tem sobre o Oriente, China, etc.? A Kabbalah influenciou o judaísmo de forma clara e o Islã também. O Islã se desenvolveu pelo menos 500 anos depois, sob a influência da força interna da Kabbalah, que se chama sufismo. Depois o sufismo é a Kabbalah islâmica, também é dito sobre unidade, o amor dos amigos. Eu me encontrei com vários sufis no mundo e eles tinham a mesma ideia, mas agora eles estão sendo caçados nos países islâmicos. Portanto, a Kabbalah essas religiões, influenciou várias religiões nesses países, porque eles não têm um registro muito claro ou fundamental de princípios. Portanto, é dito que Abraão, ele passou a seus filhos, ele tinha várias mulheres e com uma pessoa, ele era uma pessoa famosa na época. E ele lhes deu, ele passou conhecimento a eles numa época que, sim, na forma de presentes. Ele deu isso na forma de presentes, ou seja, isso não era coisas significativas, de tal forma que no futuro vamos facilitar as coisas com isso, vamos lhes mostrar eles vão alcançar o método através dos presentes de Abraão, e nós vemos isso, sim. Eles desenvolveram no Ocidente no Oriente na forma do budismo e outras diferentes religiões, e no Japão, a China, a Índia. Sim, é a visão deste mundo. Sim, tudo se misturou lá e passaram por várias transformações. Então, em geral, se for possível dizer isso,
além das crenças mais primitivas, que, sei lá, restaram, digamos, parcialmente na América Latina. Eu vi isso. Eu vi como se envolviam nessas tradições antigas, pagãs, e na África. Eu vi como... E na América do Sul, eles estavam procurando ossos dos ancestrais e os lavando. Traziam comida, reuniam na televisão nacional. É incrível. Em Santiago, no Chile, onde eu realizei, havia um show popular, eu dei uma palestra sobre Kabbalah e ciência no TV de estúdio moderno. Havia uma câmara, um gabinete, onde havia vários alimentos que era como várias coisas para os mortos. E isso eram pessoas cultas. Você olhava elas e, junto com isso, tinham essas tradições antigas. Portanto, não é simples. E eu não sei, eu não creio que isso venha da Kabbalah. Eu acho que isso é algo que Abraão não trazia ao nosso mundo. O resto veio dele. Então, a Kabbalah é um grande livro de segredos? Uma longa pergunta. Existe algum método que pode mudar o mundo? Não há segredos. São segredos porque a pessoa não quer revelá-los. É um segredo porque o nosso ego rejeita e diz, não vão lá. A Kabbalah nunca foi um segredo, nunca foi oculta. Foi ocultada por certo período de tempo até a humanidade se desenvolver. Da crise até o século XVII, XV. Então, além do livro Sefer Tzniut, Hidra, Rabba, algumas partes da Kabbalah que foram ocultas do Zohar, porque as pessoas não entenderiam corretamente, entenderiam nada. Você pode abrir o Zohar agora e ler. Você vai ver, não vai entender nada. Para isso, você tem que estar em realização deste estado de que foi lido. Outra pergunta: que ações emanaram dos cabalistas durante as duas guerras mundiais? Por que eles permitiram? O que eles fizeram? Em primeiro lugar, não creia que os cabalistas possam reviver o mundo com um dedo. Não pode. Se fosse possível, teria feito a todo instante. Mas não ajuda. Não existe muito que se pode fazer. Infelizmente, impossível. As pessoas são as que podem transformar o mundo ao se aproximar entre si, através do seu egoísmo, não os cabalistas. Eles já havia grupos na primeira guerra, ainda não, mas na segunda guerra já havia. Mas esses grupos eram muito pequenos, especialmente os grupos do Baal Sulam, que podiam parcialmente prevenir tais problemas, e fizeram, mas não os principais, o Holocausto, a guerra em si. Mas as grandes vitórias da Segunda Guerra Mundial sobre o fascismo, sim, isso é algo que os cabalistas participaram. Ou seja, um cabalista pode assistir
Sim, ele pode introduzir suas mudanças, mas só as positivas. E as positivas não são de acordo com os cálculos egoístas, dependem do que é melhor para a humanidade. Pergunta. Nós juntamos várias perguntas, vamos ter um blitz agora, uma blitz. Obviamente temos 300 novas conexões no Facebook. Uma pergunta. Aqueles que dizem que é possível controlar o mundo. Por favor, não tem problema, sigam, boa sorte. Eu realmente não vejo, de acordo com o mundo, que seja possível controlá-lo. O que você está esperando? Parece que o mundo está indo bem. Os grandes cabalistas tiveram escolha de serem ou não cabalistas? Parcialmente sim, parcialmente não. Parcialmente a pessoa é trazida a Kabbalah, como é dito que a pessoa é trazida a um grupo e é dito, tome. E a partir deste ponto em diante depende dela. A maioria das pessoas vão embora. As que entendem que não há outra forma de saída, que você deve acabar a vida como animal, ou avançar para a correção, e a sua correção é a correção do mundo, elas permanecem, é a sua escolha. Uma pergunta de Odessa. Houve líderes cabalísticos políticos no mundo? Não, jamais. Nenhum cabalista foi para a política. Davi e rei Salomão? Bom, isso é uma história antiga, quando simultaneamente ambos conectavam a liderança espiritual e a liderança política da Terra. Talvez cheguemos a isso. Depois tudo acabou com a destruição do templo. E espero que cheguemos a esse estado no futuro. Outra pergunta. Ninguém quer sofrer. É possível organizar as coisas de modo que todos sejam felizes? Óbvio, é possível fazê-lo. Você sabe, todos vão ser saciados, encher a barriga, fazer o que os gatos fazem. E daí? Como é dito, quem governa o mundo é o que enche a barriga. Outra pergunta. Como o rei Salomão ouviu as suas 1000 esposas dividirem em dezenas, centenas? Ele foi o rei mais inteligente. E ele teve 1000 mulheres e permaneceu rei. Então, existe alguma ideia da família ideal na Kabbalah? A família ideal na história humana, acho que Abraão teve. A família ideal na história da Kabbalah, o Rabi Akiva também teve, etc. Bom, não sei. O que você quer dizer por família ideal? Uma família ideal é onde ambos se unem, se dirigem a uma meta comum, vivem somente devido a essa meta, graças a ela. O mundo simplesmente não pode ouvi-lo ou não quer ouvi-lo. Por enquanto, o mundo não pode me ouvir. Ainda não sofreu o suficiente. E nós, sem esperar o sofrimento, temos que tentar alcançar o mundo. De outra forma, os sofrimentos vão aumentar e o mundo vai ouvir se falamos de amor para com o mundo. Outra pergunta de Berlim. Há rumores de que Baal Sulam foi a causa da morte do Stalin? Você pode falar disso? Isso é o que eles dizem, eu não sei. Eu não estive lá. É dito que quando surgiu a pergunta para o Stalin, ordenando a completa transferência dos judeus para a Sibéria, não sei se foi verdade isso, porque o meu pai teve um grande amigo da KGB, e ele disse que, veja, não posso fazer nada, começa quarta-feira, eles vão começar a deportá-los. E quando o Baal Sulam ouviu isso, ele pegou um revólver, uma caneta, como se fosse um revólver, e disse que essa foi a razão para a morte do Stalin. É uma lenda. Ele teve um infarto
resultado do qual morreu. Na verdade, não é um problema, porque tal mal existe a capacidade, a necessidade de falar disso. E existem alguns que os cabalistas não podem fazer nada, como o Holocausto. Bausulam gritou 20 anos antes do Holocausto. Nos anos 20 ele disse o que ia ocorrer, e ninguém ouviu, ninguém queria fazer nada. Ok, qual o seu desejo para a próxima semana? Eu desejo que na próxima semana, é muito simples tudo, que nos encontremos, eu espero que de certa forma nos encontremos semana que vem e continuemos nossos encontros. Vocês verão como eles expandem sua percepção de forma gradualmente e começam a perceber este mundo que está oculto de vocês, vendo diante de vocês. Vão vê-lo e serão capazes de controlar seu destino, tudo vai surgir. Só paciência. Até a semana que vem. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.